Dorival Júnior fala pela primeira vez após eliminação e diz que está muito chateado com os acontecimentos. Fiquei muito chateado com tudo que aconteceu, muito em excesso. Por quê? Porque foram levianos ao extremo, foram oportunistas ao extremo, deselegantes e até agindo com uma certa covardia. Relembra as críticas dos comentaristas ao Dorival. Muito constrangedor, para o Dorival, muito constrangedor, e para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira. A CBF não se constrange com nada, então nem adianta. Eu vendo a coletiva do Dorival ontem, eu achei que o Brasil tinha feito excelentes jogos, mas deu azar, perdeu, jogou muito, porque eu escutei da boca do Dorival Júnior. E deixe nos comentários quem tem razão nessa história toda. Eu fui atleta por 18 anos. Participei de muitas e muitas decisões desse tipo, não naturalmente em seleções, explico, em clubes. E nunca gostei de ouvir nada a partir do momento do apito final do árbitro. Eu sempre me concentrei muito, por quê? Porque eu havia treinado para possíveis penalidades. Eu havia me preparado. O que eu precisava era uma recomposição emocional para aquele momento, ao final de uma partida de 90 aos 120 minutos. Então eu sempre tive isso muito comigo. Eu nunca participei de roda nenhuma, porque eu acho que é um momento do atleta com o atleta. Se eu pegar uma prancheta na minha mão para demonstrar autoridade, para demonstrar uma segurança, eu não preciso, então eu não tenho capacidade para ser um treinador. Tudo aquilo já vinha e já estava definido. Os batedores, naquele momento, até porque você trabalha com variações ao longo da partida, você nunca sabe quem finalizará a partida. Ao mesmo tempo que já estava definido, eu deixo os jogadores bem à vontade. Isso aconteceu outro dia no São Paulo Futebol Clube, o último clube que eu estava, uma decisão justamente contra o Sport. Deixei os jogadores à vontade, porque é o momento deles, para com eles. A única palavra que eu falei, concentração. Se preocupem com isso. Eu vi, de um modo geral, a equipe tranquila, não preciso intervir. Por quê? Ou uma tranquilidade em excesso, ou um nervosismo em excesso, o treinador precisa intervir. Percebi, falei com um ou outro jogador, antes de fecharmos, não havia problema. Naquele momento, o quarto árbitro me chama justamente para mim apontar quem seria o corte, porque eles haviam tido um jogador expulso e nós precisaríamos de um corte naquele instante. Eu não sabia o número da camisa do Arana. Eu falei para ele que seria o Guilherme Arana, não sabia se era número 6, número 16, 26. E quando eu voltei, a roda naturalmente já montada, eu apenas fico de olho observando aquilo que está acontecendo. Queria falar com o Alisson, eu estava procurando o Alisson em torno da roda. Quando acabou a motivação deles, entre eles, o Alisson saiu, eu fui conversar com o Alisson a respeito de um detalhe das batidas. Nada além disso. Fiquei muito chateado com tudo que aconteceu, muito em excesso. Por quê? Porque foram levianos ao extremo. Por um recorte desnecessário, contestar a atuação que nós tivemos ao longo de todo esse processo. As pessoas me conhecem muito bem, poderiam ter me abordado, poderiam ter me perguntado de uma maneira mais direta. Inclusive, naquele momento eu nem entendi muito o sentido da pergunta, o porquê da pergunta. Até minha resposta, nem sei como foi naquele instante. Não, você explicou que você não estava na roda, mas você já tinha falado com cada jogador individualmente as coisas que você achava que devia falar para cada um. Exatamente, ali no momento. E que foram poucos, um detalhe ou outro, até porque eles treinaram e não foi um treinamento de um dia para o outro. Nós viemos treinando ao longo de todos esses dias, faltas, que era um compromisso de todos nós, uma necessidade que eu via, e olha que tivemos um ótimo aproveitamento de 4, 5 jogadores ao longo de todo esse processo, tanto é que, inclusive com o gol do Rafinha, o que foi muito bom que tenha acontecido, porque todos sabem
a necessidade das repetições para que possamos alcançar ainda melhores resultados. Mas, porém, voltando a esse assunto, é lamentável o que fizeram, a maneira como exploraram, não havia necessidade disso. Foram oportunistas ao extremo, deselegantes e até agindo com uma certa covardia. Me desculpem, eu lamento tudo isso, não precisava estar aqui colocando essa condição, mas para um jornalismo sério, que apenas em cima de um recorte, de uma foto, tomam-se decisões ou possam fazer abordagens a respeito. Eu lamento demais tudo que vem acontecendo no nosso país e isso é mais um momento que nós passamos. É triste ter que explicar o inexplicável aqui na frente, mas fazer o quê? Eu continuo vivendo da mesma forma, tento respeitar todos e todos que estejam na minha frente serão respeitados, podem ter certeza. Mas é muito difícil conviver com uma situação como essa. Nunca tem só perna de pau. Você pode ter geração melhor ou pior, dá para montar time. Mas é preciso mais. E eu acho que hoje essas cenas finais foram extremamente constrangedoras, eu acho. Sabe? Muito constrangedor. Para o Dorival, muito constrangedor. E para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira. A CBF não se constrange com nada, então nem adianta. Ó, é uma seleção brasileira que parece estar em outro mundo, né? Parece, porque eu vendo a coletiva do Dorival ontem, eu achei que o Brasil tinha feito excelentes jogos, mas deu azar, perdeu, jogou muito, porque eu escutei da boca do Dorival Júnior. Acredite se quiser, essas palavras aqui, foi uma equipe valente, sempre. Tivemos coisas muito mais positivas do que negativas nesse processo. Então eu pergunto pro Dorival, o que teve de positivo nesse processo? Jogo contra a Costa Rica, patético. Jogo contra o Paraguai, bom, mas qualquer um joga bem hoje contra o Paraguai. Jogo contra a Colômbia, ridículo. Massacrado pela Colômbia, que tem o Rames Rodrigues, hoje encostado no São Paulo, como principal jogador. Contra o Uruguai, gente, como é que um treinador tem a cara de pau de falar que tem alguma coisa positiva com um time que não jogou nada por 90 minutos e que quando teve por 25 minutos um jogador a mais, não criou nada. O Brasil, ele consegue ter um time que não cria nada, nem quando o adversário tem 11 em campo, nem quando tem 10, nem quando tem 9. Pode jogar com a categoria fraldinha do Uruguai, que o Brasil não ia criar nada no jogo de ontem. E aí, eu também escutei do Hendrick, que é um moleque que eu acho que vai ter um futuro brilhante. Pedimos que o povo brasileiro nos apoie. Tudo bem, Hendrick, mas primeiro, o povo brasileiro pede para vocês que joguem, né? Antes de pedir o apoio do povo brasileiro, o povo brasileiro pede, joguem alguma coisa. Porque de 2010 para cá, é uma coleção de fracassos. E mais particularmente, de 2014 para cá, o Brasil virou piada no cenário mundial.